Ô, glória! Aleluia! Bom dia, queridos. Quem está feliz aí? Amém. Estava falando ali, meu Deus, tá bom já de tanto beijo, né? Tem muito jovem, tem muita criança aí. Mas foi demais, irmão, viu, esse acampamento. Para você que não foi, tem uma chance, uma novidade. Ano que vem vai ter de novo. Aí você pode se inscrever, tá lá, programar para participar, porque é um momento assim, né, inegociável. Ir para um acampamento desse, nós viemos de lá ontem à noite, tá muito especial, muito uma comunhão, uma animação, demais, demais mesmo. Então, vai ser demais no ano que vem também. Glória a Deus. Parabéns por ter vindo hoje, você é uma bênção. Estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens, tá bom? As veredas, o caminho das veredas, das antigas veredas. E a intenção toda para você que está participando desde o início dessa série de mensagem é trazer você de volta, você que não está, trazer você de volta para essas veredas que nós estamos falando. Eu não sei se você lembra, mas nós começamos aqui com a primeira vereda. Eu acho que isso todo cristão, todo crente tem que praticar. Tem que praticar. Por quê? Porque faz parte da nossa vida. Tempo sozinho com Deus. Quantos lembram disso? Né? Talvez eu creio que você ouviu isso, estava afastado de estar com Deus, voltou para lá e começou a ter comunhão com Deus. Eu acho que intimidade com Deus, relacionamento com Deus, tem que ser essencial, tem que ser algo importante na nossa vida. Quantos tiveram uma experiência com o Espírito Santo essa semana agora? Dá um glória aí, amém? Experiência com o Espírito Santo vem através de um relacionamento com Ele. Então tem que ter tempo com Deus. Foi a primeira vereda. Se ainda não voltou, está demorando, viu? Volte logo que Deus está te esperando lá, naquele lugar especial. Segundo, culto doméstico. Às vezes as pessoas não entendem como estar à mesa com a família, cura tantas pessoas. Viver um relacionamento com a sua família, minha esposa falou sobre isso, aquele culto doméstico, o relacionamento da família, falar de Deus, ensinar os filhos os princípios da palavra de Deus, ter comunhão, isso muito forte mesmo. Se ainda não começou, é importante, né? Mas eu creio que você já tomou essa decisão. E a terceira vereda e a quarta vereda nós falamos na semana passada, a importância de você vir para o culto de celebração, né? Um membro não vive só, faz parte do corpo de Cristo, tem que estar em comunhão, tem que estar junto, tem que estar congregando. Por isso que eu falei que você está de parabéns porque você veio hoje, você está congregando, amém? E isso é importantíssimo para nós. Além disso, para reforçar esse congregar, a célula. Não é obrigado você fazer parte de uma célula, mas nós deixamos bem claro que nós gostaríamos que você fosse parte de uma célula, você fosse membro de uma célula, para nós podermos ver você crescer no reino de Deus e também ser cuidado mais de perto. Então a célula, ela promove isso e é importantíssimo para nós você estar em uma célula congregando também, ok? Última vereda hoje, certo? Isso tudo aqui são veredas que faz parte da nossa vida, da vida do cristão, fortalece você, dá respaldo para você e vai fazer você ser aquele cristão que anda nos passos, nas veredas que Deus gostaria. E ele fala lá em Jeremias, né, no versículo que nós lemos, que isso vai trazer paz para a sua alma, vai trazer alegria, vai trazer paz para você viver dessa forma. Hoje a última vereda, e essa última vereda aqui, ela é um pouquinho, às vezes, dependendo de como a pessoa vê, certo? De como a pessoa vê, tem algumas questões, tá? Mas eu preciso falar essa vereda porque é importantíssimo para você, para mim, para a igreja. Então, a última vereda, a quinta vereda hoje está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ok? Eu creio que você já sabe qual é essa vereda, né? É a vereda do dízimo. Diga assim comigo, dízimo, né? Porque quando as pessoas vão tirar foto, elas falam assim, por exemplo, os crentes, fala dízimo. Ontem nós tiramos uma foto e uma comunhão, aí nós falamos dízimo, para ficar mais bonito, né? Isso aqui é importantíssimo, o dízimo é bíblico, e eu quero hoje conduzir você a uma realidade, a uma visão, certo? Dizimar na igreja
é decisão sua, ninguém é obrigado a dizimar. Pelo menos aqui na nossa igreja nós não forçamos ninguém, nós temos alguns princípios. Passando a ser líder de célula para cima, nós gostaríamos que fosse leal à palavra de Deus, mas o dízimo é para a igreja toda, certo? Então, é importantíssimo nós entendermos esse princípio para vivermos e praticarmos. E essa vereda é importante, porque muita gente sai. Tem dizimista que ele passa a ser dizimista um mês, depois ele deixa de ser, passa muito tempo, depois ele volta a ser, aí fica naquela vai e vem, né? Vai e vem. Então, é importante, se você não se você parou, voltar para essa vereda e começar a ser fiel, leal à palavra de Deus. Então, ouvimos muito sobre dízimo. Já viu isso? Muitas teorias, opiniões sobre o dízimo. O que é dízimo, né? Algumas pessoas pensam diferente, têm uma ideia diferente, né? Tem muitas questões. Se você for para a internet, você vai ver muita coisa, vai ver coisa... né, que você ouve lá, que é impressionante, né? Mas eu acho que nós temos que partir da palavra de Deus, não o que as pessoas falam, e ver o que a palavra de Deus diz. Quero levar você a esse entendimento hoje sobre o dízimo. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com você, amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, obrigado por esse dia, essa manhã, essa última vereda dessa série de mensagens, Pai. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, nos traga discernimento espiritual, luz, para que possamos entender, compreender, sentir a Tua palavra e realmente revelação daquilo que é a Tua palavra sobre esse assunto. Nós te pedimos isso nessa manhã também, alcance os que estão através da internet, da TV Amazônia, para a Tua glória em nome de Jesus, diga amém? Dá aí um grande aplauso para Jesus. Aleluia. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Quase sempre quando se fala de dízimo não vê aplauso, não vê glória, não vê aleluia, todo mundo fica calado, ouvindo, analisando, né? Realmente o que é isso? Bom, eu sei de uma coisa, eu sou dizimista desde quando eu compreendi, entreguei a vida para Jesus e compreendi isso, sou até hoje. E eu sei que Deus tem feito bênçãos, realizado bênçãos sem medida. Uma definição de dízimo, segundo a palavra de Deus. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de alguma coisa, ou 10%. Na Bíblia, o dízimo é a 10ª parte dos bens de cada família, que cada família produzia e que era ofertado a Deus, que trazia de volta a Deus. Uma coisa que nós temos que entender que o dízimo, ele não é pago, tá? Algumas pessoas usam essa expressão, eu preciso pagar o meu dízimo, né? Então dízimo não é pagar, dízimo é devolver. Vamos devolver aquilo que a Bíblia diz que não é nosso, é de Deus, certo? Então nós temos que ter esse entendimento. Quando você pensa em pagar, é como se fosse uma parcela, alguma coisa que você estivesse devendo, e você não está pagando, você está só devolvendo a parte de Deus, aquilo que Deus diz que é para fazer. Então Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Estou pegando a parte do versículo que Deus está dizendo que tem que trazer, como trazer, tá? Não estou pegando a outra parte, depois nós vamos ver o que causa na vida de uma pessoa que traz, o resultado que Deus vai realizar na vida de uma pessoa que traz. Mas esse ponto aqui do versículo está falando sobre trazer, como é para trazer, e Deus está falando aqui, é como se você pega essa palavra, você vai colocar aqui, você vai entender ela. Quando Deus diz trazei, Ele está dando uma ordem, uma direção, né? Trazei, Ele está dizendo assim, se você quiser, por um acaso, traga, por favor traga. Ele está dizendo trazei, é uma direção, né? É como alguém que tem autoridade sobre a sua vida e fala assim, pegue e traga aqui, não é assim? Aí você vai ser obediente, vai pegar e vai fazer aquilo. Deus está fazendo isso aqui também. E o que Ele diz? É importante nós lembrarmos isso, mas antes de eu falar isso aqui, quero também enfatizar isso. Você que congrega aqui, você sabe muito bem que nós não ficamos falando todo o tempo sobre isso.
é difícil. A gente tem aquele tempo da hora da oferta normal, né, que toda a igreja tem. Nós precisamos desse momento fazer para você poder fazer sua parte. Mas nós não ficamos pregando todo domingo, falando todo domingo, batendo nessa tecla. A gente tem uma conferência de finanças uma vez por ano que fala esse assunto, né? Mas quase sempre os pastores não estão pregando sobre esse assunto de dízimos e oferta, essas coisas que nós precisamos só entender mais para realizar. Então, o que Deus fala? Ele fala assim: todos os dízimos. Todos os dízimos. Onde o dízimo deve ser entregue? Trazer a casa do tesouro. Diga assim: todos. Eu vou explicar mais para você. Todos os dízimos. Essas são as palavras de Deus. Nessa tradução que eu tenho aqui, na tradução da sua Bíblia, qual tradução você procurar vai estar dessa forma. Pode mudar uma outra palavra, mas a palavra é essa aqui: todos os dízimos. Então, onde o dízimo tem que ser levado, né? Onde você vai entregar o dízimo? Trazer a casa do tesouro. A casa do tesouro em si é a igreja, é o local onde Deus manda trazer, né? Onde o sacerdote está, onde os ministros do evangelho estão, é a casa de Deus. Trazer a casa do tesouro. Para que devemos trazer, ou por que devemos trazer? Nós devemos trazer o dízimo para quê? Para que haja mantimento. Essas são as palavras de Deus, tá? Na minha casa. Deus está falando isso, para que haja mantimento na minha casa. Deus precisa do meu dinheiro? Deus precisa? Não, a Bíblia não fala que é seu, a Bíblia fala que é dele, né? Os 10% é de Deus, segundo a Bíblia fala. Estou só esclarecendo para você aqui. Mas Deus precisa disso? Precisa do dinheiro de cada um de nós? Não, Ele precisa da sua lealdade. Isso aqui é um ponto importante para ver o teu coração, para ver a tua lealdade, para ver a sua fidelidade. Em que você está preso? O que te prende? Então Deus quer ver isso aqui, tá? Então, trazer para o Senhor. Deus tem todas as fontes, todas as possibilidades de suprir a casa dele de qualquer maneira que Ele queira. Ele sabe disso, mas Ele criou esse entendimento para que nós pudéssemos fazer diferença. Então, dizimar é cultuar o Senhor. Então, quando você traz o seu dízimo, você faz o quê? Você está cultuando a Deus, você está adorando a Deus, você está ministrando na presença de Deus. Tipo como eu falei domingo, dos cultos de celebração. Você vem, você levanta a mão, você glorifica, você canta, você louva, você chora, não? E você também cultua a Deus trazendo o dízimo. Você adora a Deus entregando o seu dízimo ao Senhor, certo? Então é uma forma de cultuar ao Senhor, de adorar a Deus entregando o dízimo de volta ao Senhor. Então, eu quero mostrar para você aqui várias etapas sobre esse detalhe do dízimo. Então, quem foi o primeiro homem na Bíblia que dizimou, que deu o seu dízimo, tá? Então, eu vou mostrar para você uma coisa, para a gente ver aqui uma diferença. Algumas pessoas dizem assim: dízimo não é para hoje, pastor, eu não dou dízimo porque esse negócio era lá para o Velho Testamento, tempo da lei, essas coisas, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui pelo menos 3 fases aqui na Bíblia que mostra. Então, o primeiro homem na Bíblia a dar o dízimo foi Abraão. Abraão é um homem interessante, porque a Bíblia fala de Abraão de várias formas. O que Abraão era? Quem Abraão era? Abraão, segundo a Bíblia fala, era o pai da fé, certo? Era um homem de fé, um homem extraordinário que alcançou muitas coisas. Você conhece a história de Abraão? Saiu da sua casa, da sua parentela, Deus só deu uma ordem, não falou nem para onde ele ia, mas ele foi obediente, primeiro passo, certo? E ele se tornou um homem de fé, porque ele começou a trilhar um processo de fé e muitos milagres começaram a acontecer na vida de Abraão. Deus começou a entregar muitos recursos, riquezas. Daqui a pouco Abraão tem boi, tem gado, tem servos, tem servas, e o cara está impressionante, muito próspero, certo? Mas Abraão, ele foi chamado pai da fé, mas tem uma outra ideia que a Bíblia nos mostra aqui, que além dele ser chamado pai da fé, Abraão também foi chamado amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus aqui? Então você se torna amigo de alguém que gosta de estar com você, que anda com você, que vive com você passo a passo. Então Abraão, além de ser pai da fé, ele também foi chamado amigo de Deus. Eu gosto disso, eu quero ser chamado amigo de Deus, certo? Então, primeiro dízimo na Bíblia. Só citando um exemplo, aqui no tempo de Abraão não era lei, não tinha Moisés, não tinha tábua de lei, não tinha 10
Testamento, não era lei aqui, era antes da lei, era lá no início, antes da lei, certo? Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante, olha o que diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão dizendo, diga assim, abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí a Bíblia diz, mostra isso aqui, então, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, diga assim comigo, de tudo. Não vou entrar nesse detalhe hoje sobre de tudo, tá bom? Porque meu foco realmente não é isso aqui, mas a Bíblia fala de tudo. Por quê? História: Abraão estava saindo de uma batalha, tinha vencido a batalha, e o Melquisedeque, que era o rei, mas também sacerdote de Deus, né? Sacerdote de Deus, depois que o Abraão venceu a batalha, venceu o inimigo, pegou todo o despojo, porque quando eles entravam e tinham batalha, eles pegavam toda a riqueza que tinha ali, que eles tinham conquistado, certo? Então depois que ele vence, o rei, o sacerdote vem e ora, bendito seja Abraão, e bendito seja o teu Deus, que te abençoou e entregou nas tuas mãos os teus inimigos. Ok, Abraão foi bem sucedido, e agora ele vem para onde? Ele vem para o sacerdote, e a Bíblia fala que o sacerdote traz pão e vinho, abençoa Abraão, fala do seu Deus e da sua vitória. E aqui, depois que ele recebe essa oração, a Bíblia diz o quê? Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quando fala dízimo de tudo, está falando de tudo, não está falando do salário, está falando de tudo que você tem, de tudo que você tem. Algumas pessoas dão dízimo só do seu salário, elas não dão dízimo de tudo que elas recebem. Tipo, mais ou menos, dá um exemplo para você. Você recebeu um presente, você ganhou um tênis, você dá o dízimo desse presente que você recebeu? Ah, pastor, eu vou perguntar quanto foi o tênis? É vergonhoso, né? Mas a gente pode pesquisar. Quanto foi esse tênis? R$100? Vou dar meu dízimo, porque eu ganhei R$100. Deus, obrigado pela vida do irmão, prospera ele e também abençoe minha vida. Receber um alqueire de farinha, um saco de farinha, quanto é um saco de farinha? R$200, porque farinha está mais caro do que um tênis, né, irmão? Brincadeira. R$200, dá o dízimo. Isso é dar dízimo de tudo, tudo que você recebe além daquilo que você ganha, o seu salário. Então Abraão aqui veio o quê? Pegou tudo que eles tinham conquistado naquela guerra, do inimigo, tudo, e ele trouxe, contou tudo que eles tinham ganhado, e trouxe de tudo o dízimo. Exemplo, primeiro homem na Bíblia a dar o dízimo foi Abraão, e ele deu o dízimo de tudo. Passado um tempo, a história de Abraão, você já sabe, prosperou, Deus livrou, Deus enriqueceu, Deus fez rei. Olha, irmão, Deus fez rei, entregar para Abraão riqueza. Essa é uma história lá, porque está dentro da história de Abraão, não vou entrar aqui, mas é impressionante como Deus abençoou esse homem que era fiel a ele. Agora, passado o tempo, algum tempo depois, anos depois, aí você sabe da história ainda que a Sara era estéril, né? Ficou grávida, teve lá o Isaac. É uma história linda, poderosa, maravilhosa. Deus é fiel, por isso que é chamado o pai da fé, porque ele teve muita fé realmente. Mas passado isso, esse tempo, a Bíblia fala que o Jacó, quantos conhecem o Jacó aqui? Já ouviu falar? O Jacó, quem era o Jacó? O Jacó era neto de Abraão. Passou-se gerações. Era neto de Abraão. Isso quer dizer o quê? Que o Isaac teve uma esposa chamada Rebeca, e teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e passados esses anos todos, Jacó já era adulto, já era um rapaz, né? A Bíblia fala da história do Jacó, que era um neto de Abraão, e eu não estou citando aqui a história do Isaac, porque a Bíblia diz que o Isaac, que era o filho de Abraão, ele semeou na terra, uma terra que ninguém plantava, ele semeou na terra e colheu 100 vezes mais. Então não estou colocando nem o filho do Abraão aqui, mas mostra também que o Isaac tinha princípio igual o pai,
Ele entendia esse princípio e era dizimista igual o pai, com certeza. Mas passando as gerações lá para frente, veio o Jacó. E o Jacó saiu da sua casa, houve uma situação lá, né? Ele saiu um pouco meio rápido, meio corrido da sua casa. A mãe dele mandou ele ir para a casa do tio. Ele saiu da sua cidade e foi para outra cidade. E nesse tempo que ele vai para outra cidade, o Jacó saiu sem nada. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada na mão, ele não tinha riqueza na mão, ele não tinha nem, acho que saiu com a roupa do corpo, segundo nós podemos ver aqui. E nessa passagem ali pela noite, o Jacó ficou pensando assim: tem nada, o que eu vou fazer? E ele pegou uma pedra ali no meio do deserto, algum lugar, botou como travesseiro para dormir. E o Jacó lembrou: meu avô era leal a Deus. Meu avô, que era o Abraão, olha, ele era dizimista, ele era ofertante, ele era leal, prosperou muito. Vou fazer o que meu avô fez. E aí a Bíblia diz que ele faz uma oração. E a oração está aqui em Gênesis capítulo 28, que ele diz assim, ele diz ao Senhor: se Deus for comigo, ele já está fazendo a oração falando com Deus, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestir, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. Olha, e diga comigo, de tudo. Fala comigo aí bem rápido. De tudo. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mesma palavra do sacerdote. Abraão deu o dízimo de tudo. E o neto de Abraão está dizendo assim: Deus, meu voto contigo é esse, tenho nada, estou com uma pedra aqui, vou erguer como coluna, como pacto, aliança com o Senhor, me abençoe, me prospere, me dê roupa, me dê suprimento, para que eu volte um dia para a casa do meu pai, bem sucedido. E se o Senhor for meu Deus e me abençoar, certamente quer dizer o quê? Eu serei, em tudo que o Senhor me der, eu vou ser leal, dizimista de tudo. Bom, a história você já conhece. O Jacó chegou na casa do tio, não tinha nada, foi trabalhar. O Jacó tinha uma aliança com Deus, um pacto com Deus e um voto com Deus, de ser leal a Deus. E tudo que aquele rapaz colocava a mão, ele prosperava. Tudo que ele fazia, ele prosperava. E o tio do Jacó, aquele enrolão, trapaceiro, meu Deus, misericórdia, pensou assim: rapaz, esse menino tem um negócio diferente, tem uma unção aí, que tudo que ele trabalha parece que prospera, então eu vou fazer um negócio com ele. Aí o Labão falou assim: meu sobrinho, é o seguinte, eu quero te dar umas ovelhas aí. Então fala o seguinte: toda ovelha malhada que nascer, vai ser tua. E toda ovelha lisa que nascer vai ser minha. Só que o Labão sabia que as malhadas eram pouquíssimas e as lisas eram quase todas. Olha só, né? Só que ele teve problema, porque quando Jacó falou ok, e trabalhou muito, e ali aprendeu sobre fé, e tinha aliança com Deus, só que quando nascia as ovelhas, nascia tudo malhada. Então ele começou a ver que há uma unção de prosperidade na vida do filho, do sobrinho. E o Jacó começou a prosperar e ter já rebanho, e foi prosperando. Por quê? Porque ele tinha feito o quê? Uma aliança de ser leal a Deus, de tudo que ele recebia, E você pode procurar na Bíblia, você vai encontrar só na história do Jacó, irmão, uma coisa interessante. É um patrão, talvez já aconteceu com você, mas aqui na Bíblia eu só vejo esse exemplo. Talvez com você já aconteceu, tá? O que? Do patrão um dia chegar com Jacó, que era o tio dele, chegar e falar assim: Jacó, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Rapaz, você é um bom trabalhador, está prosperando muito, eu vejo que você é uma pessoa que tem assim algo de Deus, então queria falar para você: não vai embora daqui não. O que nós vamos fazer?
fala quanto você quer ganhar que eu te pago. Teu patrão já falou isso para você? Fala quanto você quer ganhar que eu te pago. Imagina você chegar amanhã no trabalho, teu patrão falar assim, entra aqui no escritório, rapaz, que funcionário é você, eu vejo que você tem algo diferente, que você realmente, onde põe a mão, prospera essa empresa, então me fala aí, quanto você quer ganhar? Pensa um negócio desse. Com Jacó aconteceu, porque o Labão chamou e falou assim, ó, diz, estipula o teu salário que eu te pago, quanto você quer ganhar? Porque ele não queria que o Jacó saísse de lá, porque senão ele ia falir, porque Jacó tinha o quê? Aliança de lealdade com Deus. Quantos estão comigo aqui? E o Jacó prosperou, depois ele saiu com gado, com boi, igual o avô, próspero demais, para encontrar com o irmão dele novamente. Então, segredo, essa aliança aqui é antes da lei, antes, certo, de Moisés. Então, dizimar não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Não é porque eu estou sentindo, estou sentindo que eu vou dizimar esse mês, então você dizima, estou de boa, estou de paz, então eu estou sentindo que é bom, então dizima. Aí depois estou sentindo que não vou dizimar, não é questão de sentimento, é questão de obediência, é obedecer a palavra de Deus, e quando nós somos obedientes, nós vamos ser abençoados. Então, o que acontece aqui? Antes da lei, como eu estou mostrando para vocês, o Abraão dizimou, o Isaac dizimou, o Jacó dizimou, e toda aquela geração de Abraão foi abençoada e próspera, chegou até o governador do Egito, que se tornou o José, que era neto também de Jacó, que era filho de Jacó. Então, antes da lei, nós podemos ver esses dizimistas. Na lei, aí vem Moisés. Só um momentinho. Nós vemos o dízimo sendo instituído, tá? Então Moisés agora vai apresentar diante do povo sobre o dízimo, vai chegar diante do povo, vai falar, gente, agora Deus falou, estou falando o que Deus falou aqui, a lei é essa, e a palavra de Deus vem. Levítico capítulo 27, versículo 30 em diante, diz assim, também todos os dias, diga comigo todos, mesmo com Moisés, Deus está usando a mesma palavra, todos, olha só, também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertence ao Senhor, quanto a todo dízimo de gado e do rebanho e de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Moisés, na lei. E o povo fez o quê? Amém. Então o povo trazia de tudo que eles semeavam, que eles plantavam, que eles colhiam, tudo que passava debaixo da vara, ou seja, tudo que passava pela sua mão, tudo, dízimo santo ao Senhor. Está falando santo, é indispensável, tem que devolver. Era isso que acontecia na lei. Muito bem. Depois da lei, estou dando só o texto, porque tem muito texto na lei de Moisés sobre dízimo, mas tudo bem, vamos para depois da lei. Depois da lei, Jesus não anulou o dízimo, Jesus continua entendendo isso. Então Jesus não vai, muitos milhares de anos depois, Jesus está na terra, e Jesus vai falar sobre isso. E aí vem Jesus, Mateus, um texto para nós, 23, Mateus 23, e ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais do dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então Jesus está falando de quê aqui? De dízimo. Ele está chamando a atenção dessas pessoas que estão dando dízimo. Vocês estão dando dízimo, ok, tudo bem,
vou aplaudir vocês. Vocês são dizimistas, estão dando dízimo, como dizia, de tudo. Vocês estão dizimando da hortelã, do endro, do cominho, ok. Mas vocês estão esquecendo de uma outra parte. A parte de amar as pessoas, a parte da justiça, a parte da misericórdia, a parte da fé. Então Jesus vai conectar as coisas aqui. Ele está falando, vocês que estão dando dízimo, está certo, tem que dar dízimo. Mas também, além do dízimo, vocês precisam ser justos, vocês precisam ter fé, vocês precisam ter misericórdia. Então, isso aqui é importante também. Então, casa essas coisas. E aí nós vamos ver o que? No final ele fala assim, porque algumas pessoas pegam esse texto aqui e falam assim, está vendo? Jesus está dizendo que eles são hipócritas. Jesus não está aprovando o dízimo, não é isso que está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim, vocês são dizimistas. Ele não fala, deixem de ser. Continue sendo dizimista, mas também sejam misericordiosos. Tenham fé, né? Sejam justos. Porque ele termina falando assim, olha como Jesus fala. Então, a fé e estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Ele está dizendo o quê? Vocês façam essas que eu estou falando para vocês e façam aquelas que eu já tinha falado. Quais são aquelas? Os dízimos. Então façam essas e façam aquelas sem omitir. Vocês têm que ser o quê? Leal em tudo isso aqui. Quantos estão comigo? Ok? Muito bem. Dízimo no Novo Testamento. E você vai ver outras partes em Hebreus e outros lugares que fala também sobre isso. Então, dizimar é uma atitude de fé. Diga assim comigo, fé. Por que eu digo isso? Porque uma parte das pessoas que não dão dízimo, que não trazem o dízimo de volta, elas não trazem o dízimo por uma questão de fé. É de fé. Por quê? Se eu der, vai faltar para mim. Se eu levar, como que eu vou pagar o talão de luz? Se eu pegar esses 10% aqui, como que eu vou suprir a necessidade da minha família? Então é uma questão de fé. O que a Bíblia fala no texto? Abraão era o homem de quê? De fé, pai da fé. Jacó, o homem de fé. Aqui no texto Jesus está falando assim, vocês têm que ser o quê? Vocês têm que ser bondosos, generosos, amorosos e ter fé. Então, nós precisamos entrar num nível de fé. Eu vou dar meu dízimo porque a Bíblia diz que é para dar. Você é obediente, independente do que aconteça. Então vai entrar um nível de fé. Nunca, eu digo para você, vai faltar para você se você for leal a Deus. Eu não vi na Bíblia alguém que é fiel a Deus que sofra. Não tem na história. Deus vai continuar abrindo as portas, quantos creem? Ele vai continuar abrindo. Então eu não posso deixar de dizimar, de ser leal a Deus, porque me falta fé e segurança. Meu Deus, como que vai ser se eu pagar esse talão de luz tão caro? É o valor do dízimo. Eu vou pegar aqui, Deus entende, vou dar uma emprestadinha, mês que vem eu pago. Tem gente que vai fazer negócio com Deus, né? Mas Deus não faz esses negócios. Deus não faz esse negócio. Então, nós precisamos gerar fé dentro do nosso coração. Eu já conversei com muitas pessoas que falam, e vem e fala assim, pastor, olha, esse mês não deu, dê uma emprestadinha aí, sabe, Deus entende. Deus entende? Vamos para a palavra dele. O que Deus te responderia, ia te responder, se você chegasse com ele e falasse assim, eu sei que o Senhor me entende, esse mês eu preferi pagar essa parcela dessa conta aqui, em vez de dar o dízimo. O que Deus responderia para você? Então fica entre você e Deus, amém? Muito bem, nós precisamos ser pessoas de fé. Deus sempre vai continuar suprindo a nossa família. Então deixa eu mostrar para você aqui o resultado. Então mostrando agora Malaquias capítulo 3, versículo 10, que Deus está dizendo para onde trazer, como trazer e que tem que trazer, tá? Mas também ele fala o resultado para os que trazem. O que ele diz? E depois de quê? Continua o mesmo texto. Depois de você ser leal, depois de você ser obediente, depois de você ser um dizimista fiel, e depois fazei prova de mim. Agora eu estava conversando com o irmão e estava dando exemplo de alguém que nem é da igreja e que ouviu isso. É um testemunho interessante.
ouviu isso e falou para a mãe dele: vou fazer esse negócio. E aí deu 3 meses, aí bum, foi promovido. E está aí, não parou mais. Bom, não estou falando isso aqui para confundir você e falar que você tem que dar dízimo, porque você vai enriquecer, certo? É Deus que sabe o que Ele vai te dar. Mas o que Ele diz aqui é isso: depois que você for fiel, você faz prova de mim. Isso quer dizer o quê? Se você não for fiel, você não pode fazer prova de Deus. Você não tem, eu diria assim, autoridade, peso ou bagagem para fazer prova de Deus, porque você não está sendo leal a Deus, a sua palavra, tá? Mas depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ele põe aqui, é impressionante que nesse texto ele põe o nome dele, o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu, ele não está mandando ninguém, ele está falando eu, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem que Deus é fiel? É resultado para quem é dizimista, para quem é fiel. Deus vai te abençoar e você pode vir até Deus e falar assim: e aí, Deus, como é que é? Sou leal, sou fiel, tua palavra diz, vamos lá, eu quero ver acontecer. Não tem problema, ele está dizendo que tem que fazer prova, né? Muito bem, claro que a gente não faz isso porque Deus sempre está abençoando todo o tempo. Agora vamos entender um negócio: o que nós temos que ser? Nós não precisamos ser pessoas medrosas, tem que ter fé, não pode ter medo, não pode ser inseguro, porque a resposta de Deus já está aqui, Ele vai te abençoar. Ele só quer que você seja o quê? Obediente a Ele, obedecer a sua palavra, ser leal a Ele, aí Ele vai te abençoar, derrama a bênção em medida. E lá ainda fala o versículo: Ele vai repreender o devorador, vai abrir as janelas do céu. Eu não estou nem usando isso aqui, só estou dizendo como que Ele vai te abençoar, tá bom? Então, precisamos deixar de ser inseguros, ou talvez medrosos nessa área, e ser leal a Deus, ser fiel a Deus e poderoso. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você: Deus é um Deus que supre todas, Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele que abre as portas. Então às vezes nós estamos nessa jogada com Deus, mais ou menos assim. Imagina só, a Bíblia diz que Deus é que nos dá força para nós adquirirmos o quê? Riqueza, para nós trabalharmos. Não é assim? É isso que a Bíblia diz, a gente tem que ter essa consciência. Imagina só, você está hoje aqui, amanhã vai trabalhar, amém? Quem vai trabalhar amanhã? Todos nós vamos trabalhar, ok. Mas vamos supor que você vai amanhecer doente amanhã, só um exemplo. Você vai fazer o quê? Você vai falar: Deus tem misericórdia, não permita eu ficar doente, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo essa dor, sai de mim. Para onde nós vamos? Nós vamos para Deus. Nós vamos pedir intervenção de Deus, nós vamos pedir que Deus nos cure, porque senão a gente perde o emprego, a gente perde o salário, a gente perde aquilo que a gente vai ter, se nós não tivermos saudável. Quem te dá saúde? Quem que te dá força? A Bíblia fala, é Deus. E aí quando nós estamos bem, nós esquecemos disso, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da palavra dEle, da ordem dEle, da direção dEle, e vai passando, e Deus está lá, olhando para nós. É como aquele pai que fala para o filho: faça. Quem é pai aqui? Né? Pai, mãe. Você fala para o filho assim: faça isso. Ele fala assim: tá bom, vou fazer. Aí você depois volta lá e ele não fez. Aí você fala: você não fez? Pô, eu falei para você fazer. Você precisa fazer. Não, vou fazer, pode deixar. Aí depois você volta lá, ele não fez. Aí você vai pela 3ª vez e fala assim: acho que você está esquecendo, está com alguma dificuldade. Você falou que ia fazer, você me deu a palavra e não fez. O que está acontecendo? Então é o seguinte, vou falar pela última vez, não é assim que o pai fala? Você tem que fazer. Aí você volta lá pela 3ª vez, o filho não faz. O que você vai fazer? Você vai tirar o celular dele, você vai tirar a internet dele, você vai tirar, dependendo da idade, né? Tem a forma. E Deus continua te abençoando,
continua te dando saúde, continua prosperando, continua abrindo as portas. Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é um Deus gracioso, de misericórdia, e Ele continua te abençoando. Mas Ele quer que você volte para a vereda, porque a vereda traz paz, Ele fala. A vereda traz bênção. Então a questão toda aqui é o quê? Você foi dizimista um dia, parou por alguma coisa, você ouviu um negócio da internet, você ouviu alguém, é remédio, esse negócio aí e tal, aí você saiu da vereda, da bênção. Volta hoje. Se você nunca foi, eu te desafio, seja, porque tem bênção para você. Às vezes nós estamos até dizendo assim, eu estou próspero, mas você não está próspero como Deus gostaria. Você quer desfrutar do que Deus tem para você? Seja obediente a Ele, seja leal a Ele, você vai ver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou demonstrando a minha fé, a minha confiança em Deus. E aqui em Ageu, eu não vou ler o texto porque eu quero pular um pouquinho para frente, mas você pode anotar. Deus está falando da sua casa. Ele está falando assim, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. Está dizendo, você esperava muito, você esperava prosperidade, mas veio a ser pouco, porque o que você deu eu dissipei, acabou. Sumiu. Aí ele vai falar assim, sabe por quê? Porque você não tem olhado para a minha casa, como ela está. Quando você vai para o dízimo e oferta, você vai ver o quê? Deus falando assim, tragam para a casa do tesouro. Dízimo não entrega na mão de ninguém, entrega na casa do tesouro. Você não vai ver nenhum pastor dessa igreja recebendo dízimo na porta de ninguém. Ô irmão, vim hoje aqui, você recebeu hoje? Vem buscar o dízimo. Nunca você vai ver isso. Não acontece. Nós pastores não pegamos em nada. Você entrega e vai para a administração, e aí nós vamos orar e administrar. Mas dízimo é na casa do tesouro. E ele está falando assim, sabe por que não tem prosperado? Porque o que você pega, desaparece, some, não dá de pagar tudo, você é inseguro, porque você não está olhando, você está olhando para você, você não está olhando para a minha casa. Você está olhando para a sua prosperidade, para a sua garantia, para o que você tem, para o que você quer, para o que você está almejando, mas você não está olhando para a minha casa. E quando está olhando às vezes para a minha casa, você está criticando. Bom, muito bem. Então o texto leia lá para você entender melhor. Vou falar da alegria de dizimar. Então, os dizimistas e ofertantes leais, deixa eu só falar uma coisa para você. Você sabia de uma coisa? Sabia de algo? Que menos de 50% da igreja que congrega, menos de 50% de todos que congregam na igreja são fiéis. Às vezes o pessoal olha assim, meu Deus, que tanta gente nessa igreja, que milhares de... Meu Deus, quanto que entra de dízimo nessa igreja? Misericórdia. Mas você não sabe que menos da metade é leal, é dizimista. Uma outra grande parte vem congregar, vem receber, vem desfrutar, vem se encher, e pode vir, não tem problema, vai ser amado do mesmo jeito e vai para o céu, amém? Mas não vai viver aquilo que Deus gostaria, talvez, nessa terra, e não vai ser leal, não são leal. Então nossa oração é que todos que congreguem sejam leais. Então qual a alegria de nós sermos um dizimista? É que quando nós somos dizimistas, nós alegramos o coração de Deus. Você lembra do pai? Que o filho fez o que o pai pediu? Você vai dar um presente de Natal legal para ele? Vai, porque você está feliz com ele. Agora, se você pediu várias vezes, você mandou várias vezes, ele não fez, você vai dar um presente legal de Natal para ele? Vai. Porque você é pai. E pai ama, né? É misericordioso. Mas talvez aquele que foi mais obediente, você vai dar um negocinho melhor para ele. É dessa forma, é a lealdade. Muito bem, Deus ama todos igual, mas tem os fiéis e tem aqueles que estão orando para ver se é para ser. Muito bem, a alegria de contribuir na minha igreja e ser fiel à palavra de Deus, porque quando eu contribuo, eu sustento, a obra de Deus, eu abençoo a obra de Deus, a obra que o Senhor quer fazer.
nessa terra. E eu vou falar agora rapidinho, antes de a gente encerrar aqui, mostrando para você, eu vou fazer um relatório, tá? Um relatório rápido, para você que é dizimista, mas para você que ainda não é, que vai ser, também vai receber esse relatório hoje, tá bom? Olha só, vou falar um relatório para você do que a nossa igreja mais ou menos faz, porque não dá tempo de falar tudo, mas vou começar com essas imagens aqui, rapidinho. Amém? Isso aqui foi rapidinho. Algumas imagens rápidas. Trazei para a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nós estamos tentando administrar com muita excelência e com muito temor. Ok? Isso aqui que você viu são muitas coisas que a igreja faz. Mas isso aqui é pouco para o que a igreja faz. Então nós temos assim na igreja uma responsabilidade imensa, que os dizimistas e ofertantes são responsáveis por isso que está acontecendo. Vou dizer uma coisa para você: você não sai para evangelizar talvez, mas você está ganhando alma. Sabia disso? Você é responsável pelo crescimento da igreja, porque você é fiel e leal a Deus. E é dessa forma que Deus falou: você traz a casa do tesouro para que haja mantimento, e a casa do tesouro vai ser abençoada. Eu poderia começar falando sobre, vamos falar aqui, para você sentir um pouco, você está sentindo agora o que o teu dízimo faz. Sabia disso? É aí onde você está sentado. Todo mês nós mandamos fazer uma limpeza geral nessas poltronas para você. Todo mês, só aqui na sede são 1000 poltronas, fora as cadeiras que a gente põe aí atrás e no palco depois. Aí você junta 26 núcleos, todo mês nós temos que estar fazendo isso. Às vezes é mais de uma vez por mês. Isso é sustento, e quem faz são os dízimos e as ofertas. Só estou dando um exemplo, amém? Então você pode vir, você vai quanto é o talão de energia da tua casa? É caro? Você já aplicou fé uma vez para pagar? Imagina só aqui, você não tem noção de quanto é a energia dessa igreja, que nós temos programação a semana aqui em todas as salas que tem ali, todo lugar tem ar-condicionado, nos banheiros tem equipamento, né? Num culto desse aqui em banheiro que você gasta, só estou dando um relatório, eu não estou, porque às vezes a pessoa não entende, as pessoas acham que entra um monte de dízimo, o que faz com ele, né? Então em todos os banheiros cabe um culto desse. Tivemos 7 da manhã, nós tivemos agora, só no domingo, para você entender, em Santarém nós temos 60 e poucos cultos de celebração. Então 60 e poucos de culto de celebração, se você for juntar todos os banheiros e o que a gente põe lá, cabe um culto, lava, limpa, põe papel, põe isso, põe aquilo, põe perfume, põe muita coisa no domingo. Isso durante um mês é muita despesa. Olha só estou dando um exemplozinho para você aqui. Nós estamos com um projeto, vamos começar agora, que nós vamos colocar poltronas em todos os campos, que nós temos campos e temos núcleos, tá? E temos pré-núcleos, certo? Mas todos os campos vão ficar no mesmo formato desse aqui, basicamente, tá? Já estamos melhorando, nós vamos colocar, mas isso é fé, viu, irmão? Isso é fé. Muito bem, vamos lá. Missões. Quantos creem que essa igreja é uma igreja missionária? Olha que nós somos missionários. Missões, ofertas e prebendas de missionários. E nós temos muitos missionários. Todos eles recebem uma oferta, e alguns nós achamos que eles precisam ganhar mais, porque eles são
tão heróis, eles trabalham demais, e eles andam nesse ribeirinho, eles passam perigo de morte, e vento, e ventania, e sol, e chuva, e água, e seca, e sabe, e alguns têm que pescar para sobreviver. Nós estamos lá, financiando eles, são muitos, certo? Combustível, você não tem noção que a gente gasta de combustível em missões, barcos, carros, lanchas, avião, viu? Nós temos avião. Esses aviões já salvaram vidas e vidas e vidas. Pessoas picadas de cobra, as mães grávidas, pessoas doentes, e o avião sai, bum. Para esse avião sair dali, ele precisa de quê? De combustível e precisa de piloto. E tudo mais. E os barcos, agora mesmo nós estamos construindo, porque pela graça de Deus, Deus vai abrindo as portas, e com a parceria de uma outra missão que não é a nossa, junto com a Paz Internacional, nós agora ganhamos um avião maior para 6 pessoas. Ele está sendo ali, para a glória de Jesus. Pode aplaudir. Está sendo, como é que fala, construído lá, né? Porque ele vem todo na caixa. Mas 6 pessoas, vai dar de levar mais pessoas, vai dar de levar mais obreiros, vai dar de salvar mais pessoas, né? Mas tudo isso são despesas, só estou dando um relatório para você. Muito bem. Igrejas, nós temos mais de 200 igrejas só nessa região. Com missionários, com obreiros, com pastores, e todas elas nós suprimos, abençoamos, colocamos equipamentos quando necessário. Igrejas fora de Santarém, dessa região, nós temos várias, e essas igrejas todas aqui, nós temos financiado, nós somos missionários, nós estamos Santarém, Brasil e mundo, e a grande parte de missões, eu vou falar para você que 80% das missões, basicamente, são financiadas por essa igreja aqui, por essa igreja. Agora imagina todo mundo nessa igreja fiel, nós íamos causar um impacto nas nações, e nós vamos causar mais e mais, em nome de Jesus. Mas nós temos igrejas, ainda uma grande parte financiada de São Paulo. Agora, graças a Deus, São Paulo já está trabalhando com a gente, que vão começar a sair de baixo. Graças a Deus, Deus está abençoando os irmãos lá, né? Os dizimistas também naquela igreja, os ofertantes. Mas nós temos ainda uma grande parte de São Paulo. Aí nós temos a igreja em Espírito Santo, Pernambuco, Campinas, Goiânia e agora uma parte de Cuiabá que está entrando debaixo de nós de volta. Então todas essas igrejas aqui são financiadas por Santarém ainda. Fora isso, fora do país, Itália, Portugal, ainda uma parte financiada por Santarém, certo? Então são igrejas, estou dando um relatório rápido. Se for entrar em detalhe é muita coisa. Construções, aí você viu aqui umas imagens de construção. Começando pela grande construção, a Catedral do Amor, você viu que está andando, né? Agora já estamos fazendo orçamento com várias empresas para o telhado, né? Vai ser colocado o telhado lá, então a gente entra, vê, meu Deus, Deus está fazendo, glória a Deus por isso. Mas uma grande parte são daqueles projetos que nós fizemos com vocês. Vocês receberam aquele carnê, né? Foram fiéis, por exemplo, se 10 pegar, 5, 4 são fiéis, os outros desistem. Alguns pegam e não aparecem. Uma parte, 40% dos que pegaram dão, 50% dos que pegaram continuam até o final, os outros desistem. E a igreja cobre com o restante. Porque se a gente fecha um contrato com uma empresa, a gente tem que cumprir, independente se entrar ou não. Então, Catedral do Amor está indo, tá? Glória a Deus, vamos colocar esse telhado, quantos creem nisso em nome de Jesus, amém? E logo lá, você viu o clipe que fizeram lá, eu achei tão legal, né? Fizeram o clipe lá na catedral, tudo para você ver que está acontecendo para a glória de Jesus, né? Tudo investimento. Estava conversando ontem com os irmãos, pastores, né? E lá no acampamento com o pastor Paulo, estava falando da catedral. O irmão falou, pastor, eu lembro que só uma primeira etapa que nós fizemos daquele catedral foram mais de 15 mil sacos de cimento. Meu Deus, vou lhe falar, Jesus é bom e Ele faz milagre, amém? Está fazendo milagre e vai continuar. Catedral do Amor, olha, nós estamos construindo um núcleo lá do Salvação,
Talvez você não saiba, mas nós estamos construindo. Uma parte com a Paz Internacional e outra parte da igreja. A gente faz parceria, amém? Porque é muito caro construir um núcleo, né? O núcleo lá vai ser mais ou menos para 250 pessoas sentadas, com poltronas, já está coberto, sala para kids, banheiros. É o núcleo protótipo que a gente vai ter para os outros núcleos que a gente vai arrumar. Então ele vai ser o mais top de todos. Está saindo lá, já está tudo, vai começar a rebocar agora para entrar para a fase final, amém? E aí a igreja entra suprindo as outras necessidades. Então está construindo lá. E a salvação que a gente estava no aluguel, era o único que a gente estava no aluguel, vai sair do aluguel e vai ser próprio. O irmão doou o terreno e nós estamos construindo lá para a glória de Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Nós não fomos pedir para você, nós não viemos pedir, quer ajudar com o núcleo de salvação, nós estamos fazendo. Nós não fomos lá no núcleo de salvação, a pastora Etevina é pastora lá, e nós não pedimos nada para o núcleo de salvação, para fazer aquela obra lá, nós estamos fazendo, amém? Estamos fazendo também, sabe o que, irmãos? Um negócio extraordinário. Nós temos lá no Ipanema, um terreno muito grande, que era uma casa de hóspedes. Então o que nós estamos fazendo agora lá? Já está uma grande parte feita, e vamos continuar fazendo. O que está sendo feito lá? Então vamos fazer a nossa oficina ali, né? Então tudo de encontro, de movimentos, tipo a gente fazia no Shalom, fazia em outro lugar, vai ser tudo lá. Vai ser um lugar que você vai entrar, você não vai querer mais sair de lá, né? Com jardins, e vai ser muito bom, vai ser muito lindo. Mas nós queremos fazer, já está os quartos, os dormitórios, todos levantados, tudo coberto, refeitório, né? Vai ter auditório, vai ter quadra, vai ter piscina, vai ser um lugar muito especial. E o nosso plano é que ali vai ter oração 24 horas, porque nós estamos fazendo uma tenda lá de oração, para as pessoas irem orar lá. Então esse lugar está sendo feito, está sendo preparado, estamos fazendo, e vamos fazer, amém? Para quê? Para você. Vão ser mais ou menos 250 pessoas, que vão estar lá, confortável nos eventos, em quartos, com biliches, com ar-condicionado, banheiros, suítes, tudo dentro, para você, é para a igreja, amém? Você vai lá, daqui a um dia você vai dizer, uau, que lugar lindo, amém? Então, vai ser um lugar especial. Tudo isso a igreja está fazendo, são obras, né? Outra obra, acampamento Shalom. Para quem estava lá, você talvez viu na imagem, todas as cabanas, as redes ajudaram nós pedimos, mas a partir disso, tudo a igreja está investindo lá, revitalizando, arrumando, todo mês, limpando, arrumando. Se você entrar no Shalom agora, tem uma entrada bonita lá, e toda entrada que você entrar, nós colocamos porte de cimento, que eram umas madeiras lá, né? Estava tudo podre, colocamos porte de cimento, está tudo no LED, irmão, tudo clarinho, tudo bonito, tudo especial, é para você, quando você for para uma programação lá, amém? Então tudo isso aqui é investimento mensal, todo o tempo nós estamos arrumando, fazendo ali, e não deixa de ser um dos lugares mais bonitos do mundo, não é não? Estamos ali ministrando e administrando aquele lugar lá. Então tudo isso são coisas que, quando você cumpre com a palavra de Deus, para a casa do tesouro, Deus faz acontecer, e nós estamos administrando isso com sabedoria, para a glória de Jesus. Nós temos também a TV Amazônia, que a igreja que é a supridora da TV Amazônia, né? Muitos funcionários, equipamento, agora nós somos digital. Então tudo isso nós estamos fazendo, amém? Como? Administrando a obra de Deus, a casa de Deus, todo o sustento que a igreja tem. Eu estou falando aqui rápido, pouco, eu estou falando valores, mas para você ter uma noção de tudo que você que é dizimista, que é fiel, vem com o seu coração e devolve ao Senhor e oferta a sua oferta voluntária. Tudo isso está sendo administrado, nós estamos levando muito a sério isso, e estamos realmente orando para Deus abençoar a sua vida, prosperar você. Mas eu digo uma coisa, irmão, nós podemos fazer muito mais, amém? Nós já podemos ter terminado essa catedral do amor, nós já poderíamos ter feito muitas outras coisas, amém? E tudo isso envolve vidas. Para quem? Para salvar vidas, pessoas, e você é responsável por isso, amém? Como eu falei, se você é dizimista,
você é responsável pelos que estão sendo ganhos. Se você é dizimista, você é responsável pelo ribeirinho que está sendo abençoado. Se é dizimista, você é responsável pelas cidades que estão sendo alcançadas. Nós temos igreja em todas as 2 capitais que não tem ainda, mas vamos logo ter quase todas as capitais do Brasil. E as cidades menores, muito mais. Tudo isso é o quê? A sua lealdade, o seu investimento. Então, por que eu vou ser dizimista? Primeira coisa, porque eu quero ser obediente a Deus, leal ao meu Deus, à sua palavra. Segundo, porque está sendo investido no reino de Deus, para a glória de Deus, para a bênção de Deus, amém? Eu digo para você uma coisa, eu sou dizimista desde quando eu entendi. Novo convertido, eu entendi isso aqui e comecei a ser dizimista. Nem tinha dinheiro. Tudo que eu consegui, eu era fiel. E Deus foi me prosperando. No dia eu vou contar mais testemunho aqui para você, para a glória de Jesus. Mas eu vou administrando. E Deus tem sido leal, tem sido fiel. Olha, Deus tem feito coisas da minha vida, né, na minha família, extraordinário, que eu nunca imaginei que ia acontecer. Aí Deus vem e entrega, abençoa, abre as portas, para a glória de Jesus. Quantos querem ser abençoados aqui? Quantos querem viver o melhor de Deus? Amém? Eu quero pedir para você, se você saiu da vereda, volte, seja leal, faz um compromisso, não é emoção, é obediência, amém? Faz um compromisso. Agora a irmã veio aqui no final com a minha esposa e falou, uma senhora, falou, pastora, que coisa maravilhosa. Ela veio contar o testemunho dela, e ela falou assim, eu sou há muito tempo dessa igreja, e eu lembro que eu vinha na igreja, e eu não tinha como ofertar e dizimar, e eu colocava no papelzinho, e colocava dentro do envelope, Deus me dê condições de dizimar. Aí eu acho que os irmãos abriu lá, pensavam que era o dízimo, era só um papelzinho, pedido de oração. Ela falou assim, só que eu fui fiel, pastora, hoje eu tenho meu trabalho, 2 casas, dei uma casa para minha nora, e Deus tem me prosperado, sabe por quê? Porque eu decidi, sou fiel até hoje, desde o momento que Deus me abençoou, eu sou leal. Então, segredo é o resultado vai acontecer na sua vida, se você participar daquilo que a palavra de Deus diz para você fazer, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Anote aí Malaquias capítulo 3 versículo 11, está bem, por amor de vocês, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. Por causa de quem? Por causa dos fiéis. Também por amor de vós. De vós quem? Dos dizimistas, dos ofertantes, dos que são fiéis a Deus. A Bíblia diz que Deus vai fazer isso. Pedi para você ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que todas essas 5 veredas que nós falamos são os pontos principais para um cristão ser abençoado e viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Pega essas 5 veredas. Se você não estava, volta para elas o mais rápido possível e seja uma igreja feliz, abençoada em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. Quero fazer uma oração. Nós vimos no texto que Melquisedeque, o sacerdote, veio até Abraão e orou por Abraão, abençoando Abraão e abençoando o reino de Deus. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. Quantos creem que há uma bênção para você? Há milhares de bênçãos para você. Segredo é a lealdade e fidelidade. Você sabia que todos os domingos basicamente nós temos equipes missionárias? Agora, hoje tem equipe missionária nesse ribeirinho aí, arrancando dente, pregando a palavra, assistência social, remédio. Nós temos uma farmácia. Nem falei da fundação. A fundação é a nossa assistência. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, pastor, já fui na fundação, eles me ajudaram, o que a igreja pode ajudar? Mas a igreja é a fundação. A igreja é a fundação. E está lá a fundação, com dezenas de cursos grátis, fazendo fisioterapia, arrumando os dentes dos irmãos. É muita coisa, está tudo lá. Tudo é investimento para você.
Sabe quem ajuda nisso? Os dizimistas. Está tudo lá, tudo a igreja que investe basicamente ali. Então, eu quero te abençoar. A minha oração hoje vai ser te abençoar. Amém? Te abençoar. Pastor, ora para Deus me prosperar, aí eu vou ser. Não, eu vou orar para Deus abrir o teu coração para você começar a ser. E aí a prosperidade vem sobre a sua vida. Amém? Põe sua mão no seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essas veredas que nós compartilhamos. Creio que veio do teu coração para a igreja, e a igreja está sendo abençoada. Minha oração agora, Pai, assim como Melquisedeque orou e falou assim: bendito seja Abraão e o seu Deus. Eu oro nessa manhã que abençoado esse povo que está aqui, essa igreja que está aqui, são as famílias representadas dessa manhã. Eu declaro: abençoados são eles por ter um Deus leal, um Deus que não falha, um Deus fiel, um Deus que dá vitória nas suas batalhas, um Deus que dá força, saúde para adquirir riquezas, que dá unção, que dá graça, que derrama o óleo da unção, que providencia, que vem intervir na hora certa, que faz milagres, que há prodígios, que restaura famílias, que restaura casamentos, que cura enfermos. Esse Deus que é o nosso Deus, que tem feito tudo isso. E a minha oração é: Pai, traz entendimento no coração de todos nós, que nós precisamos ser leal, que nós precisamos ser fiel, que nós possamos cumprir com obediência a Tua palavra. Não importa o que falam, o que dizem, é a Tua palavra que diz que nós temos que ser fiéis. E a minha oração nessa manhã: gere dentro do coração de cada um que está aqui, através da internet, através da TV, essa lealdade, esse compromisso, porque assim, Pai, o Senhor vai abrir as portas do céu, o Senhor vai abençoar a vida de todos eles, mas também a tua casa vai ser suprida. Os milagres vão acontecer nas missões, os milagres vão acontecer na nossa cidade, o conforto da nossa igreja vai ser maior. Vamos ganhar mais almas, vamos ganhar mais pessoas, vamos fazer o ID do Senhor acontecer, Pai. Eu oro agora: abençoe, prospere rica e abundantemente todos os dizimistas e ofertantes que estão aqui, Pai. E também eu declaro sobre a vida daqueles que estão pensando, que traga a eles o entendimento o mais rápido possível, e que voltem à vereda, para que possam ter paz no seu ser, paz no seu interior. É a minha oração nessa manhã. Em meio disso eu quero declarar bênção, quero declarar cura, quero declarar milagres, quero declarar prosperidade. Abençoa as suas mãos e os seus pés, aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, que eles sejam prósperos, felizes e abençoados, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amém? Deus te abençoe. Amamos vocês. Vão na paz, e que seja uma semana de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Deus da paz te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus e o precioso Espírito Santo conduza você, e você seja bem sucedido. Semana de bênção. Amamos vocês.